comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 3. Nós vamos ler todo o capítulo. E o título dessa mensagem é Pecado, a maior tragédia da história humana. Gênesis 3:1 diz assim: Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse: Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvir a voz do Senhor, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor disse à mulher: Que é isso que você fez? A mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, ele disse: Aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E a Adão disse: Por ter dado ouvidos à voz de sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela sustento durante todos os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. Pai amado, em nome de Jesus, Espírito Santo, abre nossos corações, abre a nossa mente, o nosso entendimento, que essa palavra caia em boa terra, e que possa produzir frutos, sim, a 30, a 60 e a 100 por um. Que haja entendimento, salvação, reconciliação, meu Deus, que haja edificação na Tua palavra,
e o teu reino cresça e o teu nome seja engrandecido para a glória do Senhor. Amém. Provavelmente todos nós conhecemos alguma história trágica, alguma história que marcou a nossa memória de forma indelével, de forma que a gente não consegue mais esquecer. Alguma tragédia talvez nacional, familiar. De fato, as tragédias são comuns na história humana. E as tragédias, elas ocorrem tanto a nível individual como a nível coletivo. Por exemplo, só para citar algumas, nós temos a erupção de Krakatoa. Em 1883, a Terra sentiu a ira do vulcão, que cuspiu lava na ilha de Krakatoa, onde hoje é a Indonésia. A explosão seguiu por 22 horas, matando na época 36 mil pessoas. Toda a vegetação da ilha, inclusive os animais, foi tudo devastado, foi tudo dizimado. Isso em 1883. Depois nós tivemos o Titanic. Quem aqui nunca ouviu falar do Titanic, né? É famoso em filme, inclusive. Em 1912, o navio Titanic, com mais de 1.500 pessoas a bordo, viu o sonho daquela embarcação mais luxuosa do mundo colidir com um iceberg, e ali muitas pessoas morreram, perderam a sua vida. Ali foi uma grande tragédia. Nós tivemos também a bomba atômica. Na Segunda Guerra Mundial, as bombas que os Estados Unidos lançou sobre a cidade japonesa, Hiroshima e Nagasaki, mataram pelo menos 200 mil pessoas nas duas cidades. Foi uma grande tragédia na história humana. Mais recente, no ano de 2004, nós tivemos a tsunami no Oceano Índico, um terremoto de uma magnitude de 9,1, cerca de 226 mil pessoas no Sri Lanka, na Índia, na Tailândia e outros 9 países perderam a vida. E outras 1,8 milhão de pessoas perderam suas casas, e essa é a tragédia considerada uma das maiores da história humana. O prejuízo financeiro causado pelo tsunami ficou em torno de 10 bilhões de dólares. Nós tivemos também um outro episódio lá nos Estados Unidos, em 29 de agosto de 2015, que foi o furacão Katrina, que em torno de 1.800 pessoas foram mortas naquele desastre natural. Mais recente, nós tivemos o 11 de setembro. Quem aqui nunca viu aquelas reportagens, aqueles aviões colidindo com aquelas duas torres gêmeas, que eram o símbolo do maior poderio financeiro dos Estados Unidos, foram atacadas e muitas pessoas vieram a morrer. E por último, mais recente, nós tivemos a tragédia do coronavírus, que matou milhares de pessoas e ainda continua aí matando, né? As estatísticas diminuíram, é verdade, mas ainda continua hoje, e com certeza foi algo que marcou a história da humanidade. A humanidade não é mais a mesma depois do evento do coronavírus. Todas essas tragédias, elas foram muito marcantes. Muitas vidas morreram, muitas pessoas desapareceram, mas nenhuma delas é tão grave quanto essa que nós acabamos de ler hoje à noite, que é a tragédia chamada de pecado. Por quê? Porque ela não apenas atingiu parte da população de um determinado local, mas essa tragédia, ela atingiu toda a humanidade, e ela repercutiu em toda a história humana. Ou seja, ela não foi um evento que aconteceu apenas num determinado momento, mas foi um evento que ainda continua tendo desdobramentos nos dias de hoje. Portanto, ela é a maior tragédia da história humana, não apenas pela quantidade de pessoas que ela atingiu, mas simplesmente pelos seus desdobramentos na vida e na história humana. Afinal, essa tragédia, ela nos desviou do propósito original para o qual Deus havia nos criado.
e nos jogou, a humanidade toda, no estado de alienação, de distanciamento do Deus Criador. Pastor, o que é que significa essa tragédia? Para que a gente possa entender, nós vamos voltar para o texto e nós vamos então dividir essa mensagem em partes, para que a gente possa entender a sua origem, as suas consequências, a sua evolução e a sua solução, porque ela tem solução. Amém? Amém. Primeiro, sobre o seu significado. A palavra pecado é a tradução da palavra grega amartia. É um termo que indica, que significa errar o alvo, fracassar. Então, pecado nada mais é do que errar o alvo. Deus cria a humanidade com um objetivo, ele estabelece um alvo e Adão, ele erra esse alvo, ele não atinge esse alvo que Deus criou e desejou para a vida dele. Então, ele pecou. Então, quando ele peca, ele erra o alvo, ele se afasta do objetivo que o Senhor havia criado a vida dele. E ele, por não atingir esse alvo, por não alcançar esse padrão que Deus projetou para a raça humana, então ele não apenas caiu, mas ele arrastou consigo todos aqueles que vieram depois dele, porque eles são os primeiros seres humanos que Deus criou, e a partir deles toda a história humana foi afetada. Pecado, irmãos, nada mais é do que a transgressão da lei de Deus. É quando você não obedece, é quando você transgride, é quando você fere, é quando você não cumpre aquilo que Deus estabeleceu para você. Isso é pecado. Então, para você ver como é muito abrangente, não é uma história, não é algo simplesmente, mas é um modo de vida, é uma forma de se viver, em que a pessoa vive alheia, em que a pessoa vive distante daquilo que o Senhor estabeleceu. Na Bíblia, ela é traduzida basicamente por diversas palavras. Por exemplo, desobediência, transgressão, iniquidade, mal, maldade, malignidade, perversidade, rebeldia, engano, injustiça, erro, falta, impiedade, concupiscência, depravação. Todas essas palavras são sinônimos da palavra pecado, para traduzir algo que acontece na vida humana, que afasta essa pessoa do propósito original de Deus para a sua vida. Pastor, como é que se originou então o pecado? De fato, o pecado ele tem a sua origem no anjo de Deus, no desejo desse anjo criado por Deus de tornar-se semelhante a Deus. Havia no céu, na corte dos anjos, um anjo que tinha proeminência, e por ter proeminência, por ter destaque, esse anjo ele se achou no direito ou na qualificação pessoal de se tornar igual a Deus. E a Bíblia Sagrada relata isso lá em Isaías, no capítulo 14, no versículo 14. Esse anjo disse o seguinte: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ora, como a criatura nunca pode ser semelhante ou se igualar ao seu Criador, a Bíblia Sagrada nos diz que ele foi frustrado no seu objetivo e ele foi expulso da presença de Deus, passando a ser denominado de, que a gente chama em teologia, de anjo caído. Ou seja, ele caiu daquele estado de graça, de estar na presença de Deus. E ali tem origem o pecado. E após esse fato, então ele vem para a terra para trazer sobre a criação de Deus uma tentativa de fazer com que a criação de Deus se torne semelhante a ele. A Bíblia Sagrada, ele é chamado de Satanás, vem da palavra Satã, que significa adversário. Então Satanás significa adversário. Também é conhecido como diabo, que vem da palavra grega diabolos, que significa acusador. Então Satanás, ele é tanto adversário quanto ele é acusador. E aqui nesse texto ele foi personificado na figura da serpente. Ela se aproximou de Eva e plantou no coração de Eva o mesmo desejo que ele teve lá no céu, de se tornar semelhante a Deus.
E quando ele colocou esse desejo no coração de Eva, ela se moveu no mesmo sentido que ele. E aí ela passou a se tornar rebelde. Por quê? Porque ela quis se assemelhar ao Deus eterno. No versículo 5 do texto que nós lemos, ele diz o seguinte para Eva: porque Deus sabe que no dia que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, semelhante a Deus, vocês serão semelhantes a Deus, conhecedores do bem e do mal. E aí, com essa palavra, ele plantou no coração dela o mesmo desejo de se tornar igual ao Criador. Ele plantou no coração de Eva essa semente daninha. E aí foi quando ela engoliu a isca e passou a desejar no seu coração se tornar semelhante ao Altíssimo. Queridos, o que foi que Satanás plantou no coração de Eva? Ele colocou no coração de Eva o desejo de ser autônoma. Diga assim, autônoma. O que é autônomo, pastor? Autos, do grego, significa a si mesmo. E nomos significa lei. Então, ser autônomo significa o seguinte: que a pessoa que é autônoma, ela vai ser a lei para ela mesma. Ela não vai ter que responder a ninguém. Por isso que a pessoa diz: eu estou trabalhando por conta própria, eu sou autônomo. Ou seja, eu sou o meu próprio patrão. Eu não tenho que responder a nenhum chefe. Eu sou autônomo. Ele plantou no coração de Eva o desejo de ser autônomo. Quer dizer que eu posso ser igual a Deus? Eu não preciso depender de Deus? Eu não preciso me submeter a Deus? E aí foi esse desejo que ele colocou no coração dela, que passou então a imperar. Agora eu vou poder tomar minhas próprias decisões. Agora eu vou conduzir a minha vida. Eu não tenho mais que me submeter àquilo que Deus diz para a minha vida. Essa é basicamente a essência do pecado. É quando você olha para Deus e diz: Deus, eu sei que tu tens princípios, eu sei que tu tens leis, mas eu não quero isso para mim. Eu quero eu mesmo ditar as regras da minha vida. Você já ouviu alguém falando assim? Sim. Eu sou dona do meu nariz, eu me basto, eu sou de maior, eu sou vacinado, eu ganho meu dinheiro, ninguém manda em mim. Então, pronto, eu sou dona do meu nariz, eu decido o meu destino, ninguém vai decidir nada por mim. Essa é basicamente a essência do pecado. É você dizer que se existe um Deus, que ele fique lá, mas que eu não quero nada com ele. Queridos, e por conta dessa rejeição, o pecado entrou na história humana. E ele causou a maior tragédia que nós temos notícia na história humana. Eugene Peterson, um teólogo americano, ele disse o seguinte: uma catástrofe ocorreu. Não estamos mais em continuidade com o nosso bom começo. Fomos separados dele por um desastre. Também estamos, obviamente, separados do nosso bom final. Estamos, em outras palavras, no meio de uma grande confusão. Isso é que o pecado ocasionou. E a Bíblia Sagrada nos diz, por meio do apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 5, ele fala o seguinte: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade. Por que foi a pior tragédia, pastor? Porque a morte passou a toda a humanidade. Nenhum ficou ileso. Não há nenhum ser humano que não sofra, que não tenha, durante a história humana, que não tenha sofrido os efeitos do pecado. É a maior tragédia. E aí nós vamos agora entender como é que se deu esse processo, para que a gente possa, entendendo o processo, observar na nossa própria vida, para que a gente não incorra no mesmo processo. Amém? Você está comigo aí? Amém. Pronto. Vamos lá, primeira coisa, como é que isso aconteceu? A serpente, ela questionou e negou a palavra de Deus. No versículo 1, a serpente mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não coma desta árvore do jardim? No versículo 4. Então a serpente disse à mulher: vocês não morrerão. Ora, a serpente mentiu para Eva, dizendo que Deus estava faltando com a verdade. Ele disse: olha, isso aí que Deus está dizendo é conversa, não existe isso. Ele mentiu e ela acreditou na mentira dele. A serpente alegou que Deus estava
proibindo o fruto do casal, porque ele tinha medo de que eles se tornassem semelhantes a ele, conhecedores do bem e do mal. Ele colocou em xeque, queridos, a palavra de Deus, sugerindo que Deus não era bom, porque se ele fosse bom, ele não tinha proibido de comer daquela árvore. E se o casal comesse, ele encontraria a verdadeira vida. E aí então, o que foi que aconteceu? Eles comeram e não encontraram a verdadeira vida. Thomas Brooks, ele fala: Satanás promete o melhor e paga com o pior. Promete honra e paga com desonra. Promete prazer e paga com dor. Promete lucro e paga com prejuízo. Promete vida e paga com morte. Verdade. O primeiro passo rumo à tragédia, sabe qual é? É duvidar da verdade de Deus e da sua palavra. Você quer rumar no sentido da destruição? A primeira coisa que precisa fazer é desacreditar da Bíblia. É você duvidar do caráter de Deus. É você não acreditar que Deus quer o melhor para a sua vida. Satanás, ele mentiu e enganou Eva, dizendo que Deus estava fazendo isso. Deus estava mentindo. A segunda coisa que aconteceu aqui nesse processo foi que Eva distorceu a palavra de Deus e acrescentou coisas à palavra. Por quê, pastor? No versículo 3, quando a serpente perguntou: e aí? Deus disse que mesmo que vocês não vão comer, sabe o que foi que Eva disse? Ela disse: olha, Deus disse que a gente não comesse e nem tocasse. Deus não falou para não tocar. Eva acrescentou a palavra de Deus. Esse foi o pior erro dela. Por quê? Porque ela fez acréscimo à palavra de Deus, quando ela disse que Deus tinha dito para nem tocar. E quando nós, queridos, acrescentamos algo à palavra de Deus, nós estamos querendo igualar a nossa palavra a dele. E isso nunca vai ser possível. Então, deixa eu lhe dizer, se alguém prega algo que não está na Bíblia Sagrada, essa pessoa é anátema, porque ela está acrescentando. Deus já revelou a sua palavra. Tudo que tem na palavra já é suficiente para mim e para você, e não precisamos de nada mais além daquilo que está na palavra. Amém? Isso nunca traz bênção, ao contrário, traz maldição. O apóstolo Paulo adverte que se alguém pregar um outro evangelho, lá em Gálatas 1:8, que ele seja considerado maldito. Nós precisamos levar a sério a palavra de Deus, nos esforçando para conhecê-la e obedecê-la, e jamais distorcê-la ou ignorá-la, porque essa é a única forma de nós evitarmos sofrimentos desnecessários. Quantas pessoas já sofreram na vida por simplesmente desconsiderar o que a Bíblia diz? Trouxeram sobre si dores desnecessárias. Então deixa eu lhe dar um bom conselho. Olha o que aconteceu aqui com Eva, e não siga o mesmo caminho dela. Eu gosto muito de uma frase do Vance Havner, quando ele diz o seguinte: a palavra de Deus ou é absoluta ou é obsoleta. Eu vou repetir, porque às vezes não dá para pegar de primeiro. Ou a palavra de Deus é absoluta ou é obsoleta. Ou seja, ou a palavra de Deus é a regra para a minha vida, ou ela me guia, ela baseia tudo que eu faço, ou ela se torna obsoleta, ela se torna sem sentido, ela se torna antiquada, ela se torna atrasada. E aí a pergunta para você é o seguinte: o que é que você quer para a sua vida? Qual é o lugar que você quer que a palavra de Deus alcance na sua vida? Você quer que ela seja absoluta na sua vida, que ela dite as regras da sua vida, ou quer que ela seja obsoleta? Para Eva ela foi obsoleta e não absoluta, e por conta disso ela sofreu as consequências. É verdade, meu Deus. Mas Eva não apenas distorceu acrescentando, Eva desobedeceu, porque ela comeu do fruto. No versículo 6 diz que Eva comeu e tomou o fruto. Como se não bastasse ela distorcer, ela ainda acrescentou e ela desobedeceu a palavra do Senhor. Queridos, esse texto ele chama a atenção para uma coisa que está repetido lá no Novo Testamento. Em 1 João 2,16 diz que nós temos 3 inimigos na vida. 1 João 2,16: porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo.
Pois esses mesmos 3 inimigos que João descreve aqui, aconteceu com Eva. Olha aqui no versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, ou seja, Eva moveu-se pela carne, pelo paladar, o desejo de comer algo que era boa, porque ela viu que a árvore era boa para comer, moveu-se pelos olhos, pela visão, porque ela era agradável aos olhos, e moveu-se pelo orgulho de obter conhecimento, que ela disse era árvore desejável para dar entendimento. Resultado, os olhos dela não se abriram para ver o bem que ela já conhecia, mas se abriram para ver o mal que ainda lhe era desconhecido. Quando nós não consideramos a palavra de Deus, quando nós desobedecemos a palavra de Deus, nós nunca vamos progredir, a nossa vida nunca vai se tornar melhor, não vai ficar bem, nós não vamos terminar bem. Não acredite nessa mentira de Satanás, de que esse livro é obsoleto, de que esse livro é antiquado, que esse livro é apenas algo religioso. Não, esse livro é a palavra de Deus, é o manual do fabricante, é a bússola, é o guia, é o norte para mim e para você, independente do tempo, da época, da cultura ou do país ou do local. Essa palavra é atemporal. Ela tem princípios eternos, porque ela reflete o caráter do Deus que a deu, e Deus é eterno, Deus é atemporal. A verdade de Deus ela é absoluta sempre, independente da cultura, da época. Ela transcende o tempo e o espaço. Ian Murray ele fala: nossa visão de Deus precisa ser controlada não pelo que vemos no mundo, mas pelo que a Bíblia nos autoriza a crer. Amém. Essa é que deve ser a nossa cosmovisão. Pastor, qual é a cosmovisão de um cristão? A cosmovisão de um cristão ela é ditada pela Bíblia. A forma como nós vemos o mundo, a forma como nós nos portamos no mundo, é a Bíblia Sagrada, não é o fantástico do domingo à noite que diz aquilo que a gente tem que crer. Muitas pessoas chegam no trabalho na segunda-feira de manhã: você viu o que é que o Fantástico falou ontem? Porque agora descobriu-se isso e isso. Aí daqui a pouco vem uma outra reportagem desmentindo tudo aquilo. Aí tudo aquilo que a pessoa fez, mas não é mais assim, agora é assado. Só um exemplo: foi um tempo que café fazia mal, não podia tomar café porque fazia muito mal e tal. O pessoal que produz café foi lá, pagou uma propaganda boa lá, saiu uma reportagem nova: café faz bem. E aí? Você vai ficar dependendo de quem? Dos interesses de quem está por trás da mídia? Ovo dá arteriosclerose, você vai ficar com as veias entupidas. Aí o pessoal da grande foi lá: ovo faz bem, é proteína, aumenta massa muscular, é o alimento mais completo que existe. E agora eu como 4 ovos por dia. Está entendendo? Então a gente precisa entender o seguinte: a nossa vida tem que ser guiada pela palavra de Deus. Quando nós nos rebelamos contra a vontade de Deus, nós nunca saímos ganhando. Diga assim: você nunca ganha quando você vai contra Deus. Muito bom. Primeiro Satanás mentiu, depois Eva distorceu a palavra, desobedeceu, e agora Adão, influenciado, também desobedeceu a palavra. Versículo 6: a mulher tomou do seu fruto e deu ao seu marido, e ele comeu. Queridos, Eva cometeu um erro, sim, mas deixa eu lhe dizer, Adão foi mais culpado ainda. Amém. Sabe por quê? Porque a proibição foi dada a Adão antes de Eva nascer. Verdade. Sabia? Quando Deus disse lá em Gênesis no capítulo 2, olha que o texto que nós lemos foi no capítulo 3, mas no capítulo 2, do versículo 16, o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. Então, antes mesmo de Eva ser criada, Deus já tinha dito para Adão não fazer isso, e ele fez. Ele se deixou influenciar.
É verdade que Eva foi um instrumento de tentação para Adão? Foi. Mas a obrigação, quando nós somos tentados, nós temos a obrigação de não cedermos à tentação, amém, em detrimento da vontade de Deus. Amém. Entende? Amém. Sermos tentados é comum, mas nós não somos obrigados a ceder à tentação. Amém. E sabe qual é o cuidado que você tem que ter? Nunca desagradar a Deus tentando agradar alguém. Amém. Glória a Deus. Nunca desagrade a Deus tentando agradar alguém. É minha mulher, é bênção. Então pronto. Não é assim, querido. Você tem que ter filtro. Amém. Não é porque tudo que vem a você, em nome de Deus, é bênção, não. Você tem que ter filtro, porque Satanás, ele muitas vezes está por trás, e aquilo é uma cilada. Como dizem os pentecostais, é laço de cantarebias. Chuta que é laço, né? Então você tem que ter cuidado. Adão quis agradar a Eva, mas ele não percebeu que ele estava desagradando a Deus. E nenhuma pessoa na face da terra nós podemos agradar essa pessoa se nós estivermos desagradando a Deus. Não importa se é meu cônjuge, não importa se é meu filho, pode ser a pessoa que eu mais amo na vida, mas o meu amor primordial, principal e primeiro é o Senhor. Pastor, qual foi a essência do pecado? Nada mais do que o desejo de autonomia em relação a Deus. É o desejo de viver dando de ombros assim com Deus. Nem aí. Mas Deus, que negócio de Deus, quero lá saber disso. Isso é a essência do pecado. Quando nós desconsideramos a Deus e a sua palavra, nós estamos nos colocando no lugar de Deus. E nós fazemos do nosso ego um Deus com D minúsculo. Quando a palavra de Deus não é levada a sério, a porta da rebeldia está aberta. Bom, isso aqui foi a origem. Agora vamos lá para as consequências. O pecado trouxe severas consequências para o relacionamento do ser humano com Deus. A primeira consequência, qual foi, pastor? É que o que era natural tornou-se antinatural. No versículo 7, então os olhos de ambos se abriram, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Antes do pecado, irmãos, eles estavam nus e não viram motivo de vergonha na sua nudez. Após o pecado, aquilo que era natural, a nudez dele deixou de ser. Porque estava nu, no versículo 9, o Senhor chamou o homem e perguntou: Adão, onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz, e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Porque antes eu vinha todo dia, na viração do dia, você estava nu, sem lenço, sem documento, e não tinha vergonha. Foi o que aconteceu. Aquilo que era natural deixou-se de ser natural, ficou antinatural. O Greg Bartolomeu, no seu livro O Drama das Escrituras, ele diz o seguinte: a vida física de Adão e Eva não cessou no instante que provaram do fruto, mas algo neles e entre eles de fato morreu. A sua percepção de si mesmo e do seu relacionamento um com o outro foram despedaçados. Eles se tornaram morbidamente constrangidos e assim tentaram apressadamente cobrir a sua nudez. Hoje o ser humano, ele vive em busca de todas as formas de esconder-se de Deus, esconder a sua nudez do Senhor. É por isso que o ser humano não vem para a presença de Deus, sabia? As pessoas, você te convida, vamos para a igreja? Não. Vamos para o forró? Vamos. Mas vamos buscar Deus? Não. Sabe por quê? Porque ela não quer se desnudar diante de Deus. Ela quer encobrir a sua vergonha, por isso que ela não quer estar na presença de Deus. Para aquele casal, aquilo que era natural passou a ser antinatural. E hoje, infelizmente, é comum nós vermos, quando alguém é fervoroso, buscando a presença de Deus, ao invés de nós estimularmos aquela pessoa, nós temos a tendência de achar que aquilo é fanatismo. Para que isso? Para que esse exagero? Ô, glória a Deus, cala a boca aí, glória a Deus. Por que esse cara fica dando glória a Deus?
aquilo que era natural se tornou antinatural e as pessoas fogem da presença de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que isso tanto é verdade. Lá em 1 Coríntios diz que a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito porque eles são loucura. Ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural, ele não gosta das coisas de Deus, irmãos. Pode prestar atenção. Ele é uma boa pessoa, gente boa, é um bom pai de família às vezes, é um bom cidadão, mas quando se trata das coisas de Deus, ele é indiferente, ele fica alheio, ele passa batido. A segunda consequência foi que aquilo que era desejável se tornou indesejável. No versículo 8, ao ouvir a voz do Senhor que andava no jardim, quando soprava o vento, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor. Queridos, antes eles tinham comunhão com Deus. Era um hábito que era desejado na viração do dia, a presença do Senhor. Depois do pecado se tornou algo indesejável. Pela primeira vez eles sentem vergonha. E o que é muito pior, o seu relacionamento com Deus foi destruído. E eles se esconderam de Deus com medo e com vergonha. E agora, por conta da queda, o ser humano não quer mais comunhão com Deus. Não quer comunhão com Deus, não considera Deus em suas decisões, não se preocupa em agradar a Deus na sua vida. E Paulo diz isso lá em Romanos 8,7, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, não está sujeita à lei de Deus e nem pode estar. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. É verdade. Não quer. O ser humano, ele vive numa ilusão, sabe por quê? Porque ele consegue se esconder dos outros, mas ele não consegue se esconder de Deus. Ele acha que se ele não vier para a igreja, ele vai se esconder de Deus. Eu me lembro de um casal que a gente conheceu, e quando a gente estava pastoreando a igreja, ele começou a frequentar a igreja. E aí, logo em seguida, a gente colocou lá no curso para fazer, não sei se foi o curso de casais, do Casados para Sempre, ou foi o de finanças. Eu sei que lá ele foi muito confrontado com a Bíblia. Depois de um tempo ele chegou para nós e disse: eu não venho mais para a igreja. Eu disse: foi o que aconteceu? Você foi maltratado? Aconteceu? Ele disse: não, é porque essa ideia de que Deus sabe tudo que eu faço não me agrada. E eu não quero. E nunca mais ele pintou os pés na igreja. Ele é meu vizinho de prédio. Eu encontro com ele na academia e ei, tudo bem? Mas ele não quer, porque ele diz que não gosta da ideia de que Deus sabe tudo que acontece com ele. Fica antinatural, fica ruim. E a terceira consequência era aquilo que era prazeroso se tornou ameaçador. Do versículo 10, ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Antes do pecado, estar na presença de Deus e ouvir a sua voz era um prazer. Depois do pecado, aquilo que era prazeroso se tornou ameaçador. A palavra de Deus se tornou ameaçador, a presença de Deus se tornou ameaçadora. Não, estou com medo, não quero. Algo que eles tinham prazer antes, querido. João 3,20 diz: todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, em suma, aquilo que era natural, aquilo que era desejável, aquilo que era prazeroso, por causa do pecado, se tornou inviável, se tornou algo ruim, lançou o ser humano num estado de completa alienação de Deus. Existe pior tragédia do que isso? De você se afastar de Deus, de não desejar mais a Deus na sua vida, de você desconsiderar a Deus na sua vida. Não existe pior tragédia. Porque se você morre por conta de um vulcão, se você morre por conta de um tsunami, mas se você estava na presença de Deus, você vai ser promovido para a glória. Agora, se você está vivendo fora da vontade de Deus, meu querido, você pode morrer no hospital, cercado dos melhores médicos, você pode morrer até na sua casa, tendo feito tudo, cercado de troféus e tudo, mas você vai passar a eternidade longe de Deus. Não existe pior tragédia do que isso. Porque a vida aqui, muito se resume a 70, 80 anos.
90, 100. Mas na eternidade o tempo para, não tem fim. Então não existe pior tragédia do que o pecado de ter nos afastado da presença de Deus. Quando Deus faz uma pergunta para Adão, Deus faz uma pergunta retórica para Adão. Ele diz assim: Adão, versículo 9, onde está? Irmão, Adão sabia que estava no jardim, mas espiritualmente ele estava perdido. Ele se afastou. Ele sabia que continuava fisicamente no jardim, mas algo no relacionamento entre ele e Deus foi partido ali. E Deus pergunta só para ele entender: ei, o que você fez? Onde é que você está? No exterior aparentemente estava tudo igual, porque ele não morreu de imediato, ele não sofreu, ele não ficou aqui com a fratura exposta, ele não aconteceu, estava tudo igual externamente, mas internamente Adão estava alienado de Deus. Sabe o que foi que aconteceu? Ele foi expulso do jardim, ele perdeu o acesso à árvore da vida. A mesma pergunta o Senhor ele faz para nós hoje: onde é que você está? Ei, você que está sentado aqui hoje, eu sei que você está aqui, sabe que está aqui na Igreja Nova Criação, no culto das 18 horas, Avenida Engenheiro Santana Júnior, 692, bairro Papicu. Fisicamente você está aqui, agora espiritualmente, onde é que você está? Como é que está a sua vida? Como é que está o teu estado de relacionamento com Deus ou de alienação de Deus? Porque se você estiver vivendo no estado de alienação, você está vivendo a pior tragédia da sua vida e não está se dando conta. É pior do que tsunami, é pior do que Covid, é pior do que qualquer coisa. Desastre financeiro, falência, nada se compara a uma vida vivida longe de Deus. Sabe qual foi uma outra consequência? Foi a utilização do mecanismo de fuga da responsabilidade. No versículo 12 e 13, Adão disse: Senhor, o Senhor perguntou: Adão, o que foi que você fez? Ele disse: sim, foi a mulher que tu me deste. A culpa é dela. E Eva, o que foi que você fez? Eu? Foi a serpente. Ninguém assumiu a culpa, mas transferiu a culpa, sabe para quem? Em última instância para Deus. Senhor, o Senhor é que é o culpado. Adão está de Deus, foi o Senhor que me deu essa mulher aqui, ó. Não tem nada a ver com isso. Eu estava aqui e o Senhor me deu. Então o Senhor é culpado. A gente transfere as responsabilidades da nossa vida, sabia? Muitas vezes você transfere as responsabilidades. Por quê? Porque nós não gostamos de ser confrontados. A gente fica numa situação desconfortável, então a gente arranja desculpas. Ei, deixa eu lhe dizer, com Deus não tem desculpa. Glória a Deus. A Bíblia é bem clara. Lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 21, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus não aceita que você viva num jogo de empurra-empurra, tentando se safar da responsabilidade. Um dia você e eu iremos comparecer perante o tribunal do Senhor. Romanos 14, 12, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Pastor, e tem solução para esse negócio? Para essa tragédia toda? Eu peço paciência um pouquinho. Tem. E eu não posso apresentar o problema sem apresentar a solução. Versículo 7. Foram feitas algumas tentativas de solução. Primeira tentativa foi a solução do homem, que ela se mostrou inadequada. Versículo 7. Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira. A primeira solução encontrada pelo casal, que estava se sentindo culpado, desprotegido e vulnerável, foi cobrir-se com folhas. Irmão, você já viu folha proteger alguma coisa? Com 2 dias a folha seca. Costura uma coisa com folha, seca, se acaba. A solução humana para o pecado, ela é ineficaz. Você não consegue resolver o problema do pecado por você mesmo.
Não são as suas boas obras, não adianta você ser bom cidadão, não adianta você tentar ser um bom pai, ser uma boa mãe, ser um bom filho. Não adianta. A solução para o pecado, quando ela é feita por você, ela é ineficaz, é folha. Mas teve uma segunda solução, a solução providenciada pelo próprio Deus, que ela foi algo momentâneo, mas foi eficaz, e apontou para uma solução definitiva. Versículo 21, o Senhor fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e Eva. A solução foi momentânea? Foi, porque Deus disse, folha não vai cobrir. Matou um animal e fez roupas de pele, e aí conseguiu cobrir a nudez do casal. E por meio desse sacrifício de animais, Deus estabeleceu um princípio, que esse princípio está lá em Hebreus 9:22. Segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por meio de um animal inocente, Deus sacrificou aquele animal para purificar o pecado deles, cobrir a sua nudez. E aquele sacrifício se tornou o fundamento. A partir daí, haveria necessidade de um sacrifício, derramamento de sangue, para haver cobertura de pecado. Só que esse sistema sacrificial, ele era provisório, ele era apenas uma sombra, ele apontava para algo mais na frente. É isso que a Bíblia fala de Colossenses 2,17, porque tudo isso tem sido uma sombra das coisas que haveriam de vir. Mas Deus apontou a solução definitiva. Amém? Glória a Deus. Dá uma glória a Deus aí. Aleluia. Pastor, que solução definitiva foi essa? No versículo 15, o Senhor diz: olha, eu vou pôr inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Falando para a serpente: este lhe ferirá a cabeça e você vai ferir o calcanhar. Jesus, quando veio na cruz, ele esmagou a cabeça da serpente. Ela feriu o calcanhar dele, mas ele esmagou a cabeça dela. Jesus Cristo foi a solução final de Deus para o problema do pecado. Aqui Deus plantou a semente da redenção. Adão tinha todas as condições favoráveis e desobedeceu a Deus. E Jesus veio com todas as condições desfavoráveis e obedeceu ao Pai. O anjo, quando foi anunciar a Maria, sabe o que foi que o anjo disse? Ela dará à luz ao filho, e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. João Batista, quando viu Jesus, disse, no dia seguinte, Jesus vinha em direção a João, e ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O próprio Jesus afirmou em Lucas 24:7: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Em João 10:15 ele disse: ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu a dou espontaneamente. O apóstolo Paulo entendeu isso quando disse lá em 2 Coríntios 5:19: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Em Adão a transgressão, em Cristo há o dom gratuito de vida eterna. Em Adão a condenação, em Cristo a justificação. Em Adão a morte e inimizade, em Cristo a vida e paz. Em Adão a ofensa, em Cristo a justiça. Em Adão a desobediência, em Cristo a obediência. Jesus, não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção para mim e para você. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé na presença do Senhor.